Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, aula número 15. Nós vamos continuar falando sobre ética no aconselhamento pastoral. Então, eu te convido a vir comigo para essa segunda parte e a parte final, né? Separamos duas aulas para falar sobre ética e hoje é a parte final sobre dicas, aquilo que você precisa de saber, né? Enfim, estamos aqui tentando, através desses slides, dessa gravação, passar alguns procedimentos dentro da ética no aconselhamento. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, Estados Unidos. Vamos lá. Momento. Ok? Aula número 15, continuando o assunto ética no aconselhamento. Aqui eu deixo algumas dicas, sejam elas de experiências, né, que já passamos, de livros que já lemos, de relatos de amigos, irmãos, pastores que nos passaram, também com ética sobre questões nos aconselhamentos que eles deram. E nós resumimos algumas coisas aqui e queríamos passar para você. Então, algumas dicas. O melhor lugar, em geral, será o gabinete pastoral ou o escritório reservado, afastado de interferências externas. Então, quando você for aconselhar alguém, procure um lugar tranquilo. E quando eu digo um lugar tranquilo, não é? Eu citei aqui o gabinete pastoral ou um escritório reservado, se for em casa, um local dentro da casa mais reservado, em que telefone, campainha, criança, barulho externo, não atrapalhe. Por quê? Porque é um momento único, não é? É um momento único, principalmente para aquele que está querendo receber o conselho. Muitas vezes, ele espera que esse local seja realmente um local mais fechado, mais restrito a outras pessoas. Por quê? Porque ele já vem com toda aquela carga emocional, né, do problema, com toda aquela carga de será que fulano vai saber, Beltrano vai querer saber e tudo. Será que alguém vai me ver e depois vai ficar perguntando por que eu estava aqui? Então, assim, eu sempre procuro não aconselhar em casa. Eu sempre procuro o gabinete pastoral da igreja em horários e dias em que eu sei que não vai estar ali ninguém, nem o secretário, a secretária, diáconos ou algum membro da igreja fazendo algum serviço. Realmente seja um lugar em que esteja eu e a pessoa ou as pessoas, né? Em que ela se sinta seguro, que ela chegue e quando ela vê assim, não tem ninguém, só tem ele, já tranquiliza um pouco, né? Já ameniza um pouco o fator emocional. Sempre
desligue o seu celular. Quando você está aconselhando, o seu tempo é único. Entenda o que eu vou dizer. Esse tempo do aconselhamento, você não tem tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para os problemas da igreja, para as questões pastorais suas, para as suas mensagens. Não. Esse tempo é reservado exclusivamente para ouvir e ajudar aquele a quem precisa. Então, esse tempo é dele, não é nem seu, é dele. Você está dando esse tempo para ele. Esse tempo não te pertence. Certo? Então, assim, durante o aconselhamento, ficar lá olhando o celular, é, olhando, às vezes, a secretária eletrônica lá do telefone para ver se chegou alguma mensagem. Não. Se desligue do mundo. Oh, pastor, mas isso é difícil. Tem que ser tentado. Né? Você poderia dizer, uma coisa é que o seu mundo agora pertence àquela pessoa que está à sua frente. Ok? Locais e horários fixos e pré-estabelecidos ajudam na estruturação de uma situação de aconselhamento e facilitam um procedimento ético. Então, é bom, não é? Num primeiro momento, no primeiro encontro, onde que depois do aconselhamento você verifica que vai ter que ter mais algumas sessões de encontro, você já fixar horário e local, estabelecer, né, se comunicando com o aconselhado e encontrar datas e horários viáveis. Isso não precisa de ser uma coisa fixa, uma coisa rígida. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no gabinete pastoral. Não. Mas você precisa de ser organizado com a sua agenda. Então, esse primeiro encontro pode ser no lugar X. O segundo pode acontecer em outro lugar, em outro horário. O terceiro, em outro lugar, em outro horário. Isso é combinado entre você e o aconselhado. Pode ser que todos os aconselhamentos aconteçam no mesmo lugar, no mesmo dia e no mesmo horário. Mas isso não é obrigatório, isso não é regra. Por quê? Porque você precisa de estabelecer duas coisas. A primeira, para você, tranquilidade na sua agenda. E segundo, tranquilidade para o aconselhado. Não é? Então, isso é, na maioria das vezes, combinado, isso é ético. Pode acontecer imprevistos de ter que adiar, ter que adiantar, ter que cancelar? Pode, mas que isso aconteça de uma forma tranquila. Imprevistos acontecem, porém, eles não devem ser, dentro do aconselhamento, uma regra, e sim uma exceção. Ok? Isso eu estou falando da parte do conselheiro. Às vezes, a parte do aconselhado pode acontecer muitas coisas, devido ao que ela está passando. Não é? Pode ser que ela também entre no modo de fuga. Né? Ela não quer mais ser aconselhada, então ela vai adiando. Hoje eu não posso, amanhã também não, amanhã eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo e tal. E vai chegar num momento em que você vai ter que ser firme, você vai ter que ser ético. Falar, olha, nós vamos continuar o aconselhamento? O que está acontecendo que você não consegue, quando a gente marca, você cumprir? Você quer mudar local? Você quer mudar horário? O que é melhor para você?
né? Então, às vezes, você tem que, quando você sente essa situação daquele que está sendo aconselhado, você tem que ser firme com ele. Mas falando de você como conselheiro, a sua agenda tem que estar organizada. E não é problema nenhum você dizer ao aconselhado: olha, esse dia e horário que você está dizendo, eu já tenho um compromisso assumido e eu não posso desmarcar. Esse compromisso pode ser com a igreja, esse compromisso pode ser, não sei, você está fazendo um tratamento médico e de tempos né, tem uma consulta marcada. Enfim, não sei. Eu sei que você tem que estar tranquilo quanto à sua agenda. Ok? Isso é um procedimento ético para você e principalmente para o aconselhado. Todo conselheiro deve conhecer suas limitações. Eu já disse isso em algumas aulas passadas, isso é ético. A pessoa, de repente, pergunta: e agora, pastor, o que eu faço? E agora, irmão, irmã, o que eu faço? Ele fala: olha, eu não tenho a resposta para você agora. Eu sou limitado em te dar essa resposta nesse momento, mas tenha certeza, eu vou procurar ajuda e vou trazer essas questões que você está precisando. Mas não é um assunto que eu conheço profundamente e eu estou vendo você demonstrando isso e eu preciso de ver mais profundamente esse assunto. Ética, isso é ser ético. Isso não mostra que você é uma pessoa despreparada, isso não mostra que você é uma pessoa desinteressada, mas mostra que justamente o contrário, que você quer se preparar, quer conhecer mais, você quer entender mais e você quer ajudar mais. Então, conheça as suas limitações. Não vá além daquilo que você não pode. Ok? Quando as dificuldades, quando o quadro ou os problemas fogem à formação acadêmica e profissional do conselheiro, ele deverá estar preparado para encaminhar seu aconselhado a um especialista no caso. Então, é aquilo que eu disse. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicanalista. Então, quando eu vejo que a minha formação acadêmica e profissional não me dá condições, né, de prosseguir, quando eu vejo essas necessidades na pessoa que estou aconselhando, eu tenho que encaminhá-la ao especialista, eu tenho que encaminhá-la a um psicoterapeuta, eu tenho que encaminhá-la a um psiquiatra, a um psicanalista. Às vezes ela mostra outros problemas, não é? Há pessoas, por exemplo, que devido ao seu estado emocional, ela tem problemas de pele, ela tem que ser encaminhada a um dermatologista, não é nem questões de mente, né? Ela desenvolve uma psoríase, ela desenvolve uma gastrite, né, nervosa e tal. Então, eu tenho que ser ético, falo: olha, vamos continuar nosso aconselhamento, mas eu te aconselho o seguinte: a procurar um especialista. E aquilo, é muito bom que o conselheiro conheça pessoas com formações acadêmicas que possam ajudá-lo, porque você mesmo indica, fala: olha, eu tenho essa pessoa aqui, você pode procurá-la. Não é? Então, é aquilo que eu disse, às vezes, ser um conselheiro vai além do que ter o dom e ter a experiência. Ter relacionamentos interpessoais é muito importante. Isso pode te ajudar muito no momento do aconselhamento, né?
Então, principalmente o aconselhamento que trata na maioria dos casos, trata de problemas da saúde mental, é importantíssimo você conhecer psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né? Pessoas que trabalham nesse ramo da saúde mental, não é? Então, algumas dicas que eu deixo aí, ok? Não vá além daquilo que você tem domínio. É importante ter um arquivo com cadastro de profissionais em várias áreas em que as pessoas poderão precisar de ajuda. Acabei de falar isso agora. Falando com você, cuide da sua vida emocional e da sua saúde, pois sem estar bem nessa área, o conselheiro tende a ter sérios problemas, principalmente na área psicológica, depressão, melancolia, ansiedade, e pode também desenvolver doenças ocupacionais, né, pelo trabalho de aconselhamento, o estresse, a fadiga, o cansaço, a exaustão, outras doenças mais sérias como diabetes, hipertensão, entre outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que eu falei na aula passada, nós não somos super-homens, nem mulheres maravilhas, não é? Então, assim, há pessoas que trabalham com um aconselhamento, às vezes, o dia inteiro, né? É aquele negócio, contando um milagre, mas não contando o santo. Eu conheço uma pessoa que trabalha num instituto e que ele ajuda crianças, né? Ele é psicanalista, então ele trata de crianças que estão passando por problemas, às vezes, de violência doméstica, problemas familiares em casa, a própria hiperatividade, aspecto autismo e tal. Então, assim, ele às vezes atende 5, 6 pessoas ao dia. São 5, 6 problemas diferentes em que ele tem que tratar, 5, 6 problemas diferentes em que ele tem que entender, que ele tem que discernir, ele tem que tomar decisões diferentes. Problemas diferentes que, às vezes, realmente aquilo que eu disse, às vezes te afeta. Você talvez não passe isso para a pessoa, mas aquilo no seu interno te afeta emocionalmente. Então, a sua área psicológica tem que estar bem. Por isso, hoje, nós temos muitos pastores com depressão, com excesso de ansiedade, muitos conselheiros que estão passando por esse processo. O mundo hoje, como a Bíblia diz, jaz no maligno. Então, você pega problemas assim, que é aquilo, você não está preparado, realmente você fica abalado. Isso naquele primeiro momento pode te abalar, mas num segundo momento é aquilo que eu disse, o Espírito Santo é aquele que guia. Você tem que estar bem fundamentado na palavra de Deus. Você tem que estar bem espiritualmente com Deus. O Espírito Santo tem que ser uma parte ativa em você. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito que há em vós. Você tem que estar em constante oração. Às vezes não é nem pelos problemas que você está aconselhando, mas é por você mesmo, para que você tenha condições de trazer a essas pessoas a solução que elas precisam, uma solução cristã e uma solução social. E a questão do desenvolver de doenças ocupacionais, o que é? O estresse, né? Como eu disse, esse pastor, por exemplo, conhecido, 5, 6 pessoas, 5, 6 problemas diferentes, 5, 6 questões a serem tratadas de modo diferente. Isso pode trazer estresse, fadiga, o próprio cansaço do atendimento, não é? E os próprios problemas da qual, às vezes, ele absorve. Isso pode trazer, né, um descuido na sua alimentação, um distúrbio, né, nas suas atividades físicas, que vai atingir o corpo e vai trazer doenças oportunistas.
Então, o conselheiro, eles têm que estar bem com a sua saúde, principalmente a sua saúde mental, ok? Porque isso é ético. Por que isso é ético? É ético porque aí você consegue trabalhar bem as questões da qual você está trabalhando. Né? Fiquei repetitivo aqui. Mas, assim, imagina um conselheiro depressivo aconselhando uma pessoa depressiva. Pensa uma pessoa, né, que já está cansada, já está com exaustão, tendo ainda que enfrentar um caso complicado, ainda pelo dia. Não é? Sim, somos humanos. Às vezes tem hora que queremos ir para casa, descansar, tomar um banho, comer alguma coisa, aliviar a mente. Isso não é pecado. Isso não é falta de cuidado, não é falta de amor. Porque eu tenho que cuidar de mim mesmo para que eu possa cuidar do outro. Isso é importantíssimo na vida do conselheiro. Ok? Outra coisa, uma coisa que você sabia, que, olha, ministros religiosos, médicos, advogados, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e qualquer pessoa que possa afirmar que as informações que possuem foram colhidas sob promessa de sigilo ético e ou profissional, tendo a confirmação dessa promessa pelo réu em questão ou pela regulamentação da profissão. Então, né, dizendo aqui, você é um pastor, você é um psicólogo, né? Essas pessoas ficam desincumbidas de depor em juízo, caso assim lhes pareça por bem. Você lembra que eu falei isso lá atrás? Pois é, então você tem que saber disso. Ah, mas eu não sou nada disso. Eu não sou um pastor reconhecido pela igreja. Eu não sou um pastor de uma igreja. Eu não estou dentro de nenhuma dessas profissões que você falou aí. Mas mesmo assim a pessoa veio a mim para se aconselhar porque achou em mim uma pessoa confiável de experiência de vida e de experiência cristã. Aí está, né, se você está vendo o slide, isso eu coloquei em vermelho, mas eu vou ler. Atenção! Isso também se refere ao aconselhamento por parte de pessoas leigas, como líderes de grupos familiares, grupos religiosos, conselheiros pastorais e outras atividades sociais. Agora eu vou citar o milagre e vou falar o santo. Minha mãe, eu contei o exemplo dela em alguma aula em que, quando havia aquele programa Amigos da Escola, ela tinha 2 dias no grupo escolar do bairro, um tempo para trabalhar as crianças. Então, ela usava de contar historinhas e tudo, e ali ela ia inserindo conceitos cristãos, conceitos, né, de sociedade, de como viver em sociedade, de formação de um cidadão ético, não é? Bom, ela não era pastora, ela não era médica, ela não era advogada, ela não era psicóloga, ela não era assistente social. Mas, se alguma criança viesse a ela e contasse alguma coisa que deveria ficar em sigilo, alguma informação em que ela colheu e aquela criança ou aquele adolescente colocou ela para ficar sabendo, mesmo ela não tendo a regulamentação de uma psicóloga, ou de uma assistente social, ou de uma pastora,
mas ela tem, por si só, por trás, uma instituição que deu a ela essa oportunidade, ela não precisa de depor em juízo. Nenhum juiz vai cobrar dela se ela disser: isso foi me dito em sigilo. Então, isso é importante você saber também, certo? Desde que haja a confirmação da pessoa. É, pastor, mas foi uma criança que fez isso comigo. Falou isso comigo. Isso, enfim, foi indo e acabou parando lá na boca do pai. Agora o pai está me processando, eu estou aqui. Estou perante um juiz. Sim, mas pelos próprios fatos da qual você foi levado a juiz, significa que você ouviu alguma coisa, né? E não passou para frente, ficou com você, mas a criança contou para os pais e os pais não gostaram, né? E, enfim, por algum fato estão te levando, estão te processando. Pelos próprios fatos, o juiz sabe que aconteceu alguma coisa. Então você relata ao juiz: senhor juiz, olha, essa criança veio me procurar, eu faço parte de um programa de grupo familiar, de grupo religioso, eu sou professora de criança na minha igreja, né? Eu exerço uma atividade social dentro da igreja, dentro desse grupo, e essa criança veio e me falou. Porém, ela me falou de modo da qual eu guardei sigilo, e foi ela que foi lá e disse para os pais: eu não vou falar. O juiz entende perfeitamente. Então, saiba que há uma proteção da própria lei para o conselheiro, desde que o conselheiro, em todo o seu aconselhamento, ele agiu eticamente na sua postura e nas suas atividades. Ok? Então, aula que vem, eu queria tratar isso aqui. Por que aconselhar? Depois disso tudo que eu falei, isso deveria ser a primeira aula, mas por que eu deixei por último? Depois de passar tudo isso. Então, aí eu queria ver com você o porquê aconselhar. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.